Olá pessoal, eu gostaria de mostrar um erro muito comum que acontece quando estamos fazendo comparações utilizando o código VBA. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou digitar aqui, ó, Carlos, tá? E aqui Carlos. Eu vou digitar aqui Carlos novamente. E aqui Carlos novamente. E vou digitar aqui Carlos novamente. E vou digitar aqui Carlos novamente, tá? Então, agora eu vou criar um código vai comparar a coluna A com a coluna B. Se forem iguais, ele vai excluir a linha inteira, tá? Então vamos lá. Alt F11, inserir módulo, subtest, tá? Então aqui eu vou percorrer as linhas da plan 1, então eu vou criar uma variável chamada linha. Linha as long. Linha vai começar valendo 1. Então eu vou fazer aqui while plan1.range da coluna A e linha ponto value for diferente de em branco, a linha vai aumentar de 1 em 1. Enquanto eu estou aqui percorrendo as linhas, eu vou fazer uma comparação, tá? Então eu vou perguntar if tal valor for igual a tal valor, então and if, tá? E esse tal valor seria o valor da coluna A, tá? E o valor da coluna B, tá? Então aqui vai ser coluna B. Se for igual, eu vou excluir a linha inteira. Então aqui a linha que ele estiver, eu vou colocar entire row.delete, tá? E vou executar. Executei, não deu nenhum erro, só que ele ainda deixou duas linhas, tá? A minha intenção era que ele apagasse todas, porque em todas as linhas nós temos os valores Carlos e Carlos dos dois lados, tá? Então, na primeira linha, por que ele não apagou? Porque aqui está em minúsculas e aqui está em maiúsculas, tá? Então, para que ele apague isso, eu vou ter que usar uma função chamada uCase, tá? Ela transforma em maiúsculas, tá? Então aqui uCase, tá? uCase. Só que nesse caso ela não vai pegar e mudar o valor que está lá na planilha, tá? Ela só vai fazer uma transformação aqui na memória, tá? Só para efeito de comparação. A forma como está lá na planilha não vai mudar, tá? Isso, agora eu estou comparando maiúsculas com maiúsculas, tá? Aí agora ele vai apagar. Vamos lá. Executei. Apagou. Agora sobrou somente esta linha aqui, ó, tá? Então, como pode, se as duas estão em minúsculas e se as duas contêm o mesmo valor, a mesma palavra, tá? Então, eu fiz uma maldade aqui, que é, quando eu digitei esse primeiro Carlos aqui, eu dei
eu dei um espaço em branco, tá? Eu apertei o espaço. E nesse Carlos aqui eu não apertei o espaço, tá? Então esse espaço aqui nós não conseguimos ver, né? Mas ele está aqui e é ele que está causando esse erro de comparação, tá? Então, para resolver este erro, o que eu tenho que fazer? Tenho que remover os espaços em branco. Para remover espaços em branco, eu uso a função trim, tá? Simplesmente escrevo trim e coloco o texto que eu quero remover, os espaços em branco, no meio dela, tá? Então, trim, coloco aqui o texto que eu quero remover os espaços em branco, tá? Então, novamente, lá na planilha, ele não vai alterar o texto, a palavra que está lá, tá? Não vai tirar de lá da planilha o espaço em branco que está lá, tá? Aqui eu só estou fazendo para efeito de comparação. Isso aqui vai ser feito na memória, tá? É como se fosse uma simulação, tá? Aí ele vai comparar, vai simular. Poxa, se eu tirar os espaços em branco, ficam iguais? Ficam. Aí ele exclui a linha, tá? Mas caso não, caso ainda permaneça algum texto lá que não atende a esse critério aqui de comparação, aquele texto lá não vai ser excluída os espaços em branco, tá? Eu só vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, tá? Então aqui, ó, Ana Paula, tá com espaços aqui, tudo certo. Ana Paula é igual a Ana Júlia? Não. Então ele não vai excluir essa linha e também não vai tirar os espaços aqui e nem vai colocar em maiúsculas, tá? É isso que eu estou falando para vocês. Não vai transformar esses textos que estão aqui. Aquilo é só para efeito de comparação, tá? Então vamos lá. Alt F11, vou executar. Executei, Alt F11 de novo, olha lá. Ele não removeu os espaços, não removeu as linhas, não colocou em maiúsculos, tá? Porque aquilo é só na memória, tá? Então, aquela linha anterior do Carlos foi removida porque eu fiz a comparação tirando o espaço em branco, tá? Então, quando você faz comparações no VBA, pode ocorrer esses erros, tá? Porque está dando uma diferença entre aquilo que você está comparando. Está dando a diferença entre um espaço em branco, entre uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá? Uma outra coisa que pode ocorrer também é quando nós comparamos datas. Comparar a data que está no formulário com a data que está na planilha, tá? Então, se você está comparando datas, seria interessante você converter os dois lados para data, tá? Então, cdate, tá? Cdate aqui, tá? Cdate aqui e cdate aqui, tá? Comparar, converter os dois lados para data, tá? Então, quando você está lidando com datas, você tira isso aqui, ó, tira o trim e tira o UCase, tá? Você converte para data os dois lados, tá? A data ficaria assim, tá? Se eu estivesse comparando datas, ficaria assim, tá? Cdate e cdate, ok? Aí, se as datas forem iguais, ele vai dar certo, tá? Porque os dois lados estão convertidos para a data, tá?
Um outro caso que pode ocorrer é, por exemplo, entre números e string, tá? Então, se você está comparando como texto, né? Então você converte para texto. Então, você converte CSTR, tá? Converter para string, tá? CSTR. Convertendo os dois lados para string, vai dar certo, tá? Se você estiver comparando dados do tipo long, aí você converte para LNG, tá? Então, CLNG dos dois lados, para dar certo. CLNG. É quando os dados forem do tipo long, tá? Se você estiver comparando dados do tipo double, então você faz CDBN dos dois lados, tá? CDBN. Converteu dos dois lados para double, tá? Comparando inteiros, números inteiros, então converte para inteiro, cint dos dois lados, tá? Cint dos dois lados, tá? Então, se você converter os dois lados para o mesmo tipo de dado, né, que seria string, integer, double, né, long, date, tá? Você converter os dois lados, tá? Aí ele vai reconhecer como sendo iguais, tá? Então, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.